Olá, prezados alunos, sejam todos bem-vindos à disciplina de Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital. Nós vamos fazer hoje uma pequena revisão para a gente saber onde que a gente parou, tá? Então, para quem começou em março, isso vai ser muito bom, porque como a gente não conseguiu marcar a nossa aula de nivelamento, porque naquele dia nós fizemos aquela aula, liberei a turma mais cedo, fiquei com vocês, a gente conversou um pouquinho, foi muita informação no primeiro dia, e aí logo aconteceu das aulas serem suspensas. Então eu vou tentar fazer aqui uma pequena revisão de tudo que a gente falou até agora. Lembrando vocês que vocês podem entrar em contato comigo, qualquer dúvida, pode mandar aí áudio, pode mandar texto pelo WhatsApp que eu respondo. Eu respondo todas as perguntas, eu respondo todos os questionamentos, tá bom? Vamos seguir. Então eu pedi para vocês assistirem aí o filme Divertidamente, que o filme Divertidamente ele é muito bom. Eu particularmente gosto demais desse filme. Uso ele não só nas disciplinas de psicologia, mas em outras disciplinas também, quando eu vou falar de comportamento humano, quando eu vou falar dessas mudanças e a importância da gente entender o papel de cada emoção na nossa vida. Não tem como a gente excluir uma emoção. Todas as emoções fazem parte da gente, todas as emoções são úteis para nós. O que acontece é que a gente tem que regular cada uma das emoções. Não dá para uma emoção só ficar controlando a nossa vida o tempo inteiro. Então todas as emoções têm que trabalhar juntas. E eu pedi para vocês fazerem uma atividade, assistir o filme e falar de cada uma das emoções separadamente. Quais são elas? Alegria, nojo, raiva, medo e tristeza. Então no seu caderno você vai falar de cada uma dessas emoções e pode colocar uma observação sua do que você achou do filme. Faça no máximo uma página, tá? Para não ficar muito grande. E aí eu pedi para vocês assistirem também o filme Como Estrelas na Terra. Esse filme é muito bom. Esse filme ele é demorado e ele é legendado. Então assim, no início do filme, até no meio do filme, no início até o meio do filme, a gente fica com um pouco de sono, sabe? Vai dando um pouco de sono, a gente vai ficando um pouco meio desanimado, mas do meio do filme para frente até o final é maravilhoso. E o final então é extraordinário. Para quem vai trabalhar na área de ensino, na verdade, eu indico esse filme para todos os professores e para todas as pessoas que trabalham com criança direta ou indiretamente, porque esse filme é maravilhoso. Então, eu pedi para vocês assistirem esse filme e perguntei o que a gente poderia utilizar desse filme para a nossa disciplina, para trabalhar nessa questão do desenvolvimento, do ciclo vital. Nós temos aqui uma criança que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, então ela tem dislexia, então ela aprende de maneira diferente. Como essa criança aprende de maneira diferente, o professor ele tem que ter um olhar diferente para esse tipo de criança. Existem várias dificuldades de aprendizagem. É interessante a gente falar que é dificuldade de aprendizagem. Não é que a pessoa é incapaz de aprender, não é que a pessoa está doente, não é que a criança está doente, não é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com alguns rótulos que a gente escuta, com alguns rótulos que a gente até coloca nos nossos alunos ou em outras pessoas. É uma dificuldade, e dificuldade a gente supera com métodos. Então eu pedi também para você assistir e fazer da mesma forma com Divertidamente. Você assiste e faz um comentário do que você achou do filme, como que isso se aplica na nossa disciplina, no máximo uma página. Essas atividades, toda a aula, nós temos 3 atividades aí, foi isso? Foram 3 atividades que eu passei para vocês. Essas 3 atividades, na próxima semana eu vou listar elas novamente, só para a gente não se perder. Atividade 1, 2, 3, e na próxima semana eu vou passar outra atividade para vocês. O nosso trabalho ele está suspenso, então se a gente voltar ter aula presencial, e dependendo de quando a gente voltar, eu passo ele para vocês. Se a gente não voltar a ter aula presencial, aí eu vou ter que conversar com vocês de como que vai ser a nossa avaliação. Por enquanto, a dica que eu dou para vocês é: façam as atividades, deixem no caderno, que em momento oportuno eu vou pedir para vocês enviar essas atividades para mim. E aí eu sugeri, como sugestão, isso aqui eu não pedi para a gente fazer atividade, talvez até entre como atividade para a gente, né? Como o videozinho é curtinho, tem um vídeo dela de 4 minutos disponível, a gente poderia assistir esse vídeo e fazer alguma atividade. Poderia, tá, gente? A princípio eu não resolvi, mas talvez, se eu resolver, na próxima semana eu já passo para vocês. Isso aqui eu coloquei como dica, né? Neurociência do aprendizado. Eu tenho como base a Susana Herculano, que foi
A primeira que eu entrei em contato, e ela é extraordinária como professora, como cientista. A última notícia que eu tive dela é que ela está no Canadá, fazendo pesquisa no Canadá, e foi o Canadá muito chateada porque o Brasil ele realmente não apoiou em pesquisa. Então, pelo fato dela não ter recebido apoio, aí ela recebeu uma oportunidade, um convite para ir para o Canadá, e aí ela foi. Tá, o vídeo dela tá disponível, e aí ela vai explicando algumas coisas de como que a nossa mente funciona. Uma das coisas que eu mais gosto, que ela fala sobre aprendizado, é que aprendizado é por meio da experiência. O nosso cérebro ele se modifica por meio da experiência. Existe um período que o nosso cérebro aprende mais, que é no período que ela chama de janela de oportunidade, que é até, se eu não me engano, até os 8 anos de idade, onde aí tem uma janela de oportunidade muito grande para a criança aprender muita coisa. Isso não significa que depois que passa dos 8 anos de idade a gente não aprende, a gente continua aprendendo. Como é que a gente aprende? A gente aprende praticando, a gente aprende experimentando. Gosto de falar para os meus alunos que todas as vezes que um professor passar uma atividade em sala de aula, uma dinâmica, ou assistir a um filme, ou elaborar um texto, não se preocupe na dificuldade, porque como a gente não tem práticas, algumas práticas, no primeiro momento é difícil sim, mas quanto mais eu me permito a fazer coisas novas, mais eu aprendo, mais eu treino meu cérebro para aprender. Então a gente aprende sempre. Basta a gente se permitir a ter experiências. E aí nós falamos sobre o eu, o outro e o nós. O eu, o outro e o nós é o primeiro campo de experiência do currículo em movimento da educação infantil do Distrito Federal. Essa importância de trabalhar quem eu sou, a questão da intrapessoalidade, de saber quem é o outro, trabalhar a questão do respeito, da empatia, da interpessoalidade, que é o meu relacionamento com o outro. Lembrando que eu falei para vocês que intra, toda vez que eu falar intra, é uma coisa dentro, inter, eu mais um. Então, intrapessoalidade, a relação intrapessoal, a relação comigo mesmo, a interpessoalidade, a relação com o outro, e a questão do nós, da coletividade, do trabalho em grupo. E aí quando eu falei de trabalho em grupo, eu falei da intragrupalidade, que é o desenvolvimento ou que é o relacionamento dentro de um grupo. Relacionamento dentro de um grupo, intragrupalidade. E o relacionamento de um grupo com outro grupo, nós chamamos de intergrupalidade. E aí nós falamos sobre a intrapessoalidade. Quando eu falei da intrapessoalidade, eu falei dos conceitos da psicanálise de id, ego e superego. Que o id, basicamente, é o nosso desejo. O ego é a nossa razão, é a nossa personalidade, é aquilo que está mais aparente. E o superego é a moral, são os costumes, é aquilo que me segura. Então eu coloquei, na verdade eu inverti aqui, está invertido. Na verdade é id, ego e superego. Então o superego está do outro lado aqui, que é o anjinho. Então suponhamos assim, que o id seria o capetinha, que é relacionado, ou tem essa imagem, né, quando fala do id, que é a questão do desejo, que é aquela coisa natural, o homem carnal, o desejo irracional. E aí o superego são aquelas regras que nós temos que vai controlar esse camarada aí. Nós precisamos dos dois. Tá? Não dá para ficar só de um lado, não dá para ficar só de um outro. Então, quando um dos lados está muito aguçado, quando um dos lados está sobressaindo, quando não tem uma certa equilibração, eu não gosto da palavra equilíbrio, porque eu acho que equilíbrio a gente não está nunca. Nessa questão de estar, não, eu estou equilibrado, eu estou na linha, aquela questão de equilíbrio. Eu até lembro daqueles batimentos cardíacos, daquela máquina que fica ligado no paciente, que fica apitando, a linha ali vai subindo, vai descendo, que quando ela para, fica só uma linha reta, é porque a pessoa já perdeu os batimentos cardíacos ali. Então eu não gosto dessa questão de equilíbrio, de ter essa. Eu gosto da representação daquilo que o Piaget vai chamar de equilibração, que a gente está, é igual essa linha da vida, a gente está ali, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, e aí a gente vai tentando controlar isso e ficar meio que num processo de equilibração, e isso é bem interessante. É o que a gente precisa fazer,
com essa questão de id, ego e superego. Eu tenho os meus desejos, mas nem tudo eu posso fazer. Eu tenho um princípio moral, eu tenho um princípio religioso, eu tenho um princípio de costume, de valores, tenho, mas eu também não posso usar esses princípios para ficar me culpando o tempo todo, para ficar achando que eu sou a pior pessoa do mundo e para ficar achando, às vezes, até que eu sou melhor do que outras pessoas e ficar desconsiderando outras pessoas porque eu tenho esses valores e outras pessoas não têm. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É um controlando o outro ali e ajustando. É esse relacionamento que a gente chama de relacionamento intrapessoal, é o relacionamento comigo mesmo. E eu falei na sala de aula que todos nós ouvimos vozes. Então eu tenho a voz da minha consciência que fala comigo, que eu escuto essa voz, você escuta essa voz. Todos nós temos. Às vezes, quando essa voz está muito pesada, nós não conseguimos nem dormir. Às vezes a gente passa de casa, passa do mercado, passa da padaria, a gente vai fazer algumas coisas e passa, simplesmente passa, porque a gente está tão conectado nessa voz, está tão conectado nesse mundo, que a gente acaba passando. Tem pessoas que acham que tem problema de aprendizagem ou que está com um problema de memória. Na verdade, elas não estão nem com problema de aprendizagem e nem com problema de memória. Na verdade, elas estão com a cabeça cheia. E quando a gente está com a cabeça cheia, às vezes não tem espaço para colocar outra coisa. É igual como se fosse um computador ou um celular. Quando ele está muito cheio, você quer baixar alguma coisa, instalar algum programa, ele dá um aviso. Memória insuficiente. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente está com muita coisa na cabeça, com muita pressão, o Augusto Cury vai chamar isso de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Quando você tem muita coisa na cabeça, muita preocupação, muita ansiedade, muitas vozes falando na sua cabeça ao tempo todo, que parece que tem uma assembleia na sua cabeça, que você não consegue nem dormir à noite, às vezes. Quando isso está acontecendo, nós podemos dizer que a gente está num processo de adoecimento emocional. Não significa que a gente está doente, mas nós estamos num processo de adoecimento. E o que faz, professor Daniel? A gente tenta se acalmar, pessoal. A gente tem que procurar alguma coisa para a gente se acalmar. Às vezes não tem como, às vezes não tem como mesmo. Você lutar contra o pensamento é uma guerra que o pensamento vai ganhar. Porque quanto mais eu falo que eu não quero pensar em uma coisa, mais eu penso naquilo. Então não tem como. Eu vou ficar assim, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, não quero pensar. Eu não quero pensar, não adianta. Você está ali, quanto mais você fala que não quer pensar, mais você pensa. O que você tem que fazer? O pensamento vem, você acolhe o pensamento, você fala, ok, eu estou com essa situação, eu estou com esse problema, eu tenho que resolver isso. Só que agora eu não posso resolver. Então o que eu vou fazer? Vou fazer outra coisa. Vou ler um livro, vou fazer uma caminhada, vou conversar com alguém, vou rezar, vou tomar uma água de coco, vou assistir um bom filme, vou responder os exercícios do professor Daniel Alexandre, não sei se vai fazer alguma coisa. Então, quanto mais você tira o foco disso, você tem que dar uma resposta para esses pensamentos. Você dá uma resposta para esse pensamento, você não ignora, você só dá uma resposta para ele e vai fazer outra coisa. Aí você consegue relaxar. E quando nós temos dois pensamentos opostos, ou seja, não sei se eu amo, não sei se eu odeio. Eu quero, mas eu não quero. Eu quero estudar, mas eu não quero estudar. Eu quero passar no concurso, mas eu não quero passar no concurso. E aí fica essa confusão, ou dois pensamentos opostos, você não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda, e fica esses pensamentos um lutando contra o outro. Nós chamamos isso de dissonância cognitiva, ou ambivalência, ou dicotomia. Então eles estão todos juntos ali. Claro que se a gente for trabalhar o conceito de cada um deles, o conceito vai ser bem maior, como a gente tem falado em sala de aula, que esse primeiro momento a gente está só dando alguns conceitos, nós não vamos aprofundar nessas áreas. Na verdade, a gente não vai aprofundar praticamente em muita coisa, porque como nós vamos trabalhar desde a gestação até as fases do luto, eu espero que a gente consiga trabalhar. Nós vamos trabalhar muito em cima de conceitos e algumas das coisas que eu julguei mais importante que foi retirado do seu material. Agora, se você quiser, lá tem um material, eu disponibilizei o seu material no Aluno Online, tem outras coisas que eu disponibilizei lá, disponibilizei os links, disponibilizei os livros. Aí, se você quiser, você pode sim aprofundar nesse conhecimento. Mas, lembrando que eu dei a sugestão para vocês que vocês precisam vencer as disciplinas EAD.
Então vocês têm aí umas disciplinas EAD, eu não sei se vocês já receberam a data da prova, como é que vai ficar, se vai manter ou se não vai, se o pessoal vai ter agora horários diferentes para não ter aglomeração, eu não sei o que vai ser feito, mas é interessante que você não deixe essas disciplinas para a última hora. Deixe para a última hora apenas para vocês fazerem a revisão para a prova. Então, assim, e tem os meus livros, tem as minhas coisas lá, mas eu gostaria muito que vocês vencessem a AD, fiquem com essas aulas que eu vou dando para vocês aqui, estudem um pouquinho em casa, e aí sim, depois vocês podem pegar os meus livros, pegar os meus links e estudar tudo aquilo ali, porque é muita coisa. Agora, se vocês quiserem fazer as duas coisas e vocês perceberem que vocês conseguem fazer isso, maravilha, eu fico muito feliz com isso. Então, dissonância, ambivalência e dicotomia é a briga de dois pensamentos opostos. Dois pensamentos opostos. Então, uma pessoa quer ir para um lado, depois ela quer ir para o outro, quer ir para a direita, quer ir para a esquerda, não sabe se quer, não sabe se não quer. Isso é o que a gente chama de dissonância cognitiva, de ambivalência ou dicotomia. E aí nós falamos dos tipos de conhecimentos. Falamos do conhecimento formal, não formal e informal. No seu caderno tem um pouquinho mais, mas eu resolvi deixar só esses 3 pontinhos aqui. O formal, ele é sistemático, ele tem um currículo e ele é aprendido na escola. Então, toda vez que eu falar de conhecimento formal, eu estou falando daquele conhecimento que é aprendido na escola. O conhecimento não formal, ele também é sistemático, porque ele é organizado e às vezes você aprende ele em uma empresa ou em algumas ONGs. Você acaba aprendendo esse conhecimento aí. E o informal é o conhecimento que você aprende na sua família, que você aprende na sua comunidade, e ele é assistemático. Ele não é organizado, ele não tem uma certa organização, então nós chamamos ele de assistemático. Todos esses conhecimentos são importantes no desenvolvimento do indivíduo e principalmente com o seu aluno. É interessante que você saiba qual o tipo de conhecimento que o seu aluno tem, como que ele se desenvolve. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, porque começou a chover aqui de novo. Pessoal, tá chovendo aqui, então talvez vai ficar um sonzinho aí atrás de chuva, mas se o áudio estiver muito ruim e você não conseguir entender alguma coisa que eu falei, você pode mandar mensagem para mim que eu te respondo, tá? Não vou esperar a chuva passar não, senão eu vou acabar entregando esse conteúdo para vocês atrasado, eu não quero fazer isso. Então, voltando lá, nós temos os 3 tipos de conhecimento. Conhecimento formal, conhecimento não formal e conhecimento informal. Todos esses são importantes e a gente tem que rever, a gente tem que conhecer e trabalhar eles, principalmente com os nossos alunos. E aí entender a importância de cada um deles. Então, quando o aluno, você tiver com o aluno, você tem que saber entender, você tem que saber observar, você tem que saber entrar em contato com esses conhecimentos, principalmente o conhecimento informal. Porque o conhecimento formal é aquele que está sendo construído ali dentro da escola, dentro com o seu currículo. Você está construindo aquele conhecimento junto com o seu aluno. E ele vai trazer, o que ele traz é o conhecimento que ele traz de casa, é o conhecimento que ele traz da comunidade dele, é esse conhecimento de vida. Então é muito importante que a gente aprenda a compreender cada um desses conhecimentos. E aí nós falamos de alguns conceitos. Falamos dos conceitos de psicologia. Psicologia é um curso, então para ser psicólogo, você tem que fazer um curso aí em média 5 anos e aí você se torna psicólogo. Aprende várias de disciplinas e pode trabalhar em clínicas, pode trabalhar em hospitais, pode trabalhar na escola, pode ter o seu próprio consultório. Então essa é a psicologia. Então, psicólogo. Psicanálise é na base do estudo de Freud, do pai da psicanálise. Uma das diferenças principais que eu enxergo entre a psicologia e a psicanálise é que a psicologia ela é mais ampla e a psicanálise ela é mais reducionista, ou seja, ela se limita ali naquelas impressões e naqueles estudos de Freud, que na verdade não é pouca coisa, gente, é muita coisa. E aí o Freud vai trabalhar bastante, a psicanálise vai trabalhar bastante com as relações entre pai, relações com mãe, vai trabalhar a questão dos sonhos e vai trabalhar a questão do desenvolvimento psicossexual, que também a psicologia também vai fazer isso. O que acontece muitas vezes é que os psicólogos eles são especialistas em psicanálise, então ele fez uma especialização em psicanálise ali.
E aí nós temos aí a psiquiatria. Então, na psiquiatria, o psiquiatra, ele é um médico que fez curso de medicina e se especializou em transtornos mentais. Então, na psiquiatria, isso aí é um médico que fez medicina e se especializou em transtornos mentais. E aí nós falamos das terapias alternativas. Pessoal, corrija ali para mim, por gentileza. Psiquiatria tá faltando um I. Eu olhei ali, ó, tá faltando um I em psiquiatria. Então, psicólogo, em torno aí de 5 anos de formação, mais ou menos, é bem mais abrangente, vai estudar as questões comportamentais, vai estudar o desenvolvimento do ser humano, vai estudar as questões emocionais. A psicanálise, ela é mais reducionista, vai ser por meio de análise, sempre voltando, sempre não vou falar sempre porque eu não vou reduzir a isso, mas na maioria das vezes vai voltar para o desenvolvimento psicossexual e para a sua história de vida, seu relacionamento entre pai e mãe e a questão dos sonhos. E o psiquiatra é um médico que se especializou em transtornos mentais. Terapias alternativas são as terapias que não estão dentro desses três aí. E aí você pode encontrar a logoterapia, terapia com cristais, mindfulness, que é a questão da meditação. Que mais que a gente pode encontrar? Acupuntura e outras terapias. O coaching não é terapia, ele pode ser terapêutico, mas ele não é terapia. Tem uma confusão muito grande acontecendo no mercado de coaching, porque tem alguns coaches que não são psicólogos e eles estão fazendo psicoterapia. Psicoterapia quem faz é o psicólogo. O coaching, ele ajuda no processo de desenvolvimento, ele ajuda em atingir metas, ele apoia o cliente ali a atingir metas, mas tem que tomar muito cuidado para não interferir ou não entrar em algumas áreas que são áreas específicas dos psicólogos ou dos psicanalistas ou dos psiquiatras. Lembrei de algo aqui. Só quem dá receita é o médico, tá? É o médico que dá receita. Por exemplo, tem uma pessoa com depressão. Quem está com depressão vai procurar ali o psicólogo. Aí vai fazer algumas sessões terapêuticas, vai fazer a psicoterapia. Às vezes, dependendo do grau de depressão, a psicoterapia resolve. Mas se for uma depressão que está causando dificuldade no trabalho, está causando assim, dificuldade no dia a dia, aí a pessoa precisa tomar algum medicamento, aí ela faz a psicoterapia com o psicólogo e ela vai ao psiquiatra para poder pegar a receita para comprar aquele antidepressivo e ter o acompanhamento. Então, só para ficar claro, e aí nós temos as terapias alternativas. Você vai escolher aquilo que estiver ao seu alcance. Se você perguntar para mim, professor, funciona? Gente, na minha humilde avaliação, eu acho que tudo funciona. Tudo é válido, tudo que for que você vai fazer, tudo que profissionais, pessoas estudaram, porque não foi coisa assim que caiu do céu. A pessoa estudou, a pessoa pesquisou, ela aplica ali, algumas pessoas têm resultado. A questão é que você tem que tomar cuidado com receita de bolo. Então tem muitas coisas que oferecem para você assim, fala, isso vai resolver todos os seus problemas. Venha para cá e você vai solucionar tudo que você precisa solucionar na sua vida. Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Cuidado. No mundo tereis aflições. Então a gente está aqui e a gente tem problema, a gente tem dores emocionais, a gente se sente às vezes rejeitado, se sente abandonado, se sente humilhado, se sente manipulado, se sente trocado. Todos nós nos sentimos assim em algum momento. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Então quem sente mais, aí tem que ver o que está acontecendo com essa pessoa. Mas todos nós sentimos isso. Então não tem essa história de acabar os nossos problemas, tá? Então cuidado com muitas soluções, com muita mágica. Tem muita gente oferecendo coisas que parece que é mágica. Então o que eu indico para vocês é, procure saber, saibam quem é o profissional, procure conversar com outras pessoas, estudem um pouquinho e aí vocês vão encontrar aquilo que funciona para vocês. Então eu faço algumas coisas que funcionou demais para mim. Então assim, eu já fiz o curso completo da formação em coaching e funcionou demais para mim. Principalmente uma das coisas que eu mais gostei foi fazer o Master Coach, que eu trabalhei com um mapeamento de inteligência emocional, uma ferramenta chamada 6 Seconds, que me ajudou muito. Já participei de encontros de final de semana, esses encontros de final de semana que a gente vai e trabalha também questões de desenvolvimento, até a questão de espiritualidade, gosto disso. E agora estou terminando um curso de análise corporal, que é um dos melhores cursos que eu já encontrei e que eu estou fazendo, que tem me ajudado bastante.
todos eles são bons. Fiz o do CVV, do Centro de Valorização da Vida, onde eu encontrei o Carl Rogers, que eu aprendi a abordagem rogeriana, que foi outra coisa assim que mudou bastante o meu relacionamento com o meu aluno, meu relacionamento com as pessoas, ao ponto de eu conseguir conversar com qualquer pessoa, de conseguir exercitar a empatia, de conseguir tentar compreender o outro, que eu trabalhei um período no telefone também fazendo atendimento. Então tudo é válido, gente. Estou falando isso aqui para vocês por quê? Para dizer que tudo é válido. Só que a gente tem que tomar cuidado com muitas propostas e também tomar cuidado para a gente não se frustrar, porque às vezes a gente cria uma expectativa muito grande e acaba se frustrando com aquilo, tá bom? E aí eu falei sobre depressão, tristeza e bipolaridade. Eu falei o que era depressão, falei o que era tristeza e bipolaridade. Tem muita gente que fica triste e acha que está deprimido. Por exemplo, perdi o emprego. Eu tô deprimido, acho que eu tô com depressão, porque eu tô numa tristeza. Gente, isso não é depressão. Se aconteceu alguma coisa ruim na sua vida e você está num processo de luto, por exemplo, tá num processo de luto, perdeu alguém e você passa um período triste, isso é extremamente normal, isso é normal. Essa tristeza não significa depressão. Agora, o que pode acontecer é o seguinte: essa ser uma tristeza muito profunda, de você não conseguir trabalhar, de não ter vontade de levantar da cama, e isso prolongar. E aí fica 1 mês, fica 2 meses, não quer. Aí sim, aí é onde tem que fazer um diagnóstico para ver se está com quadro depressivo. E aí tem que ver isso. E a depressão tem os graus de depressão ali, né? Que quem vai poder dizer isso é um profissional, é um especialista da área que vai poder dizer. Agora, tristeza, nem toda tristeza é depressão, tá? Que fique claro isso. E outra coisa que eu falei para vocês foi em relação à bipolaridade. Que tem muita gente que fica assim, acho que fulano é bipolar, porque ele estava feliz de manhã e agora à noite já está triste. O que é isso? Aí eu acho que eu sou bipolar, porque eu acordo de manhã tão feliz, mas tão animado, eu acho que eu vou conquistar o mundo. Mas aí quando chega a noite eu tô um caco, eu tô arrebentado, eu não sirvo pra nada. Eu acho que eu tenho bipolaridade. Não, gente, bipolaridade não é isso, tá? Essas alterações de humor que a gente tem no decorrer do dia depende muito do estímulo. Por exemplo, se eu acordei bem, dormi bem, acordei, tomei café, eu tô bem. Então, de manhã, pode ser que eu estarei muito bem de manhã. Vai ser o melhor horário para eu trabalhar, vai ser o melhor horário para eu fazer exercício físico. Mas aí, de repente, à tarde aconteceu alguma coisa. Por exemplo, eu estou saindo e eu furo o pneu do meu carro. Aí, na hora que eu vou procurar o meu step também está furado. Alguma coisa, estou pensando isso de uma maneira hipotética, porque né, é difícil estar furado o step também, né? Mas pense comigo. Furou o pneu do meu carro, na hora que eu vou pegar o step está furado ou o step está vazio. E aí isso vai me deixar muito chateado, porque falar, caramba, e agora? E aí eu já tive alteração de humor, porque foi um estímulo. Ou então alguém me fechou no trânsito, me xingou, ou eu bati o dedinho, bati o dedinho na quina. Então isso aí altera o seu humor. Então você vai alterando o humor de acordo com os estímulos do dia a dia. Isso não significa que a pessoa é bipolar. Aí fala, professor, mas é porque não aconteceu nada, e aí eu fiquei triste. Isso pode ser uma questão hormonal, pode ser uma falta de vitamina, pode ser algum alimento, às vezes ou excesso de cafeína, ou a falta de cafeína, ou alguma coisa que você está comendo demais ou está comendo de menos, alguma coisa nesse sentido. E aí vão ter vários transtornos que vão encontrar, eu não vou entrar nisso aqui agora para vocês, mas na sala de aula a gente conversou um pouquinho sobre isso, que a gente poderia dar um nome, o que é uma pessoa que fica alterando de um humor para outro, né? O que seria isso? Mas o que é bipolaridade? Bipolaridade é quando a pessoa fica um período muito grande de euforia. Ou seja, muita alegria, estou muito alegre. Eu vou vencer, eu vou conquistar. E aí às vezes pede conta do trabalho e viaja e posta mensagens otimistas e fotos assim dizendo que vai conquistar. E aquela alegria, aquela euforia, né? Alegria. Aí passa um período assim, um período, 1 mês, 2 meses, não sei. Passou um período ali. De repente a pessoa vai lá para a disforia. Fica extremamente triste. Aí não quer sair de casa, se acha a pior pessoa do mundo, se acha muito feio, muito feia, que ninguém me gosta de mim, não sei o que, e aí fica 1 mês, 2 meses ali. Aí depois volta de novo. E isso é bipolaridade. E isso tem que ser tratado, tá? Tem que procurar, sim, um especialista da área, começa com um psicólogo, depois procura um psiquiatra para tratar isso e para fazer o diagnóstico para ver se é bipolaridade mesmo ou não.
Às vezes a gente fala essas coisas e a gente fica com a impressão de que é alguma coisa, mas só quem vai poder dizer é o especialista da área. E aí eu falei do objetivo da disciplina. O nosso objetivo da nossa disciplina é falar sobre as mudanças biológicas, cognitivas, psicossociais, da gestação à velhice, as fases do luto. Falar sobre as fases do luto eu acho muito legal, espero que a gente consiga chegar. E falei da universalidade da individualidade. Eu falei que em algum momento a psicologia ou os cientistas eles vão trabalhar com o universo coletivo. Então vai trabalhar com essa questão da universalidade, trabalhar com grupos, vai pesquisar grupos, vai pesquisar como aquele grupo se comporta. Em outro momento vai trabalhar com a individualidade, como que o perfil tal se comporta, como que a pessoa tal se comporta. Vamos observar esse tipo de comportamento. Então a disciplina a gente pretende falar sobre essas coisas. E o que é ciclo vital? Ciclo vital, pessoal, ciclo é aquilo que vai e volta, né? Então fica girando ali, né? E vital vem de vida. Então ciclo vital é isso. É desde o nascimento, desde a concepção, na verdade, que a gente vai falar antes, né? Desde a concepção até a velhice e até as fases do luto. Então a gente pretende conversar sobre várias fases do desenvolvimento, as implicações, os anseios. E aí eu acho essa disciplina uma das mais gostosas de trabalhar porque tem muito a ver com a gente, né? Porque a gente se enxerga muito em tudo. A gente se enxerga em momentos da infância, a gente se enxerga em momentos da nossa fase adulta, a gente vai se enxergar na velhice, a gente enxerga algumas pessoas, né, que estão à nossa volta, assim, alguns comportamentos. Às vezes bate aquele medinho assim, quando a gente começa a falar de velhice, de morte, né? E aí começa a ter aquela inquietação, que é um assunto que não é muito bem quisto, que não é muito falado, mas é maravilhoso falar sobre essa disciplina porque a gente se desenvolve. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se aceita, mais a gente se desenvolve e mais a gente consegue se relacionar com o outro. E aí tem o Jean Piaget. Chegou um momento na nossa disciplina que eu falei sobre as fases do desenvolvimento e eu citei o Piaget. Vocês estão no primeiro semestre e aí nas próximas disciplinas de psicologia vocês vão trabalhar em uma disciplina, se eu não me engano, é teorias da aprendizagem, se eu não me engano, que vocês vão trabalhar bastante com o Piaget, tá? Não só o Piaget, mas outros também. Então ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento evolui progressivamente por meio de estruturas de raciocínio que se superpõem. Ele vai falar assim, que para eu aprender determinada coisa, eu tenho que ter aprendido outra coisa antes. Então vem sempre um conhecimento, vem antes do outro e um vai se sobrepondo. Isso por meio da experiência e do contato com o objeto. Então Piaget vai falar o seguinte, o que é esse contato com o objeto? É eu interagir com o meio, é eu brincar com a bola, é eu brincar com o cachorro, é eu tentar caminhar, é eu conversar com as pessoas. Então, cada vez que eu interajo com alguma coisa nova, chega uma coisa nova para mim, eu tenho um momento de aprendizado. Daí a importância do estímulo, né? Desde a tenra idade. Tá vendo ali o bebezinho brincando ali com aqueles conezinhos coloridos? Justamente por quanto mais ele brinca com esses cones, quanto mais ele brinca com essas formas, mais ele vai desenvolvendo ali a habilidade cognitiva dele. E essas estruturas, ele vai falar assim, progressivamente por meio de estruturas de raciocínio que se superpõem. É como se fosse uma escada. Então eu começo no primeiro estágio, terminei o primeiro estágio, vou para o segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Então Piaget ele vai falar sobre essas questões, que o nosso desenvolvimento, ele acontece, o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento infantil, até os 11 para 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, acontece por meio de estágios. E um estágio não pode passar na frente do outro. E todos os estágios são extremamente importantes que haja um desenvolvimento adequado, ou um desenvolvimento necessário, ou um desenvolvimento suficiente. Crianças que não desenvolveram determinadas habilidades na idade certa têm dificuldades enquanto adultos. Isso não só o Piaget vai falar, mas outros pesquisadores vão falar isso. A gente encontra adulto, às vezes, com algumas dificuldades porque parece que aquela fase do desenvolvimento dele foi pulada. O senso comum fala algo que tem muito a ver e faz muito sentido. Vocês já ouviram falar que
quando vê um adulto assim fazendo alguma palhaçada ou brincando, aí fala assim: isso aí não teve infância não. Parece que isso nem teve infância, olha, não teve infância não, tá todo feliz. Você sabia que isso tem muito a ver? Tem adulto que não teve realmente infância? Tem adulto que ele não teve a oportunidade de brincar com aquilo que ele gostaria de brincar. Não teve a boneca, não teve o carrinho, não teve o videogame, não teve a bola. E aí depois de adulto, quando ele vê, por exemplo, um brinquedo ou quando ele vai para algum lugar assim, ele fica tão feliz com aquilo. Tem gente que chora. Tem gente que chora, que fala bem assim: eu sempre quis isso e nunca tive. Então esse é só um exemplo do senso comum que realmente tem muito a ver. Então essas fases do desenvolvimento, elas não podem ser puladas, elas não podem ser negligenciadas. Então cada fase a gente vai observando e vai avaliando. Como vocês vão trabalhar com crianças, isso aí é extremamente importante para você saber em que fase que aquela criança está. Nós tivemos uma discussão na disciplina de alfabetização e letramento, porque a gente tem observado um comportamento bem diferente em relação a algumas crianças que nasceram aos 4 anos, que é a geração alfa, né? 4, 5 anos, que é essa geração alfa que já nasceu dentro da tecnologia. Então, quando Piaget fez essa pesquisa, não tinha essa geração de hoje. Então, Piaget vai falar que a parte das hipóteses é lá para os 11 anos, mais ou menos, as hipóteses, que a questão lógica vai lá mais ou menos assim por 6 anos, a 7 anos começa a pensar na lógica, mas você vê uma criança que está aprendendo a falar de 3, 4 anos já com um pensamento muito mais avançado. Então, merece realmente uma observação, merece realmente dar uma olhada no material acadêmico que tem disponível aí na internet, que tem disponível nas faculdades, como que está sendo visto a questão dos estágios de desenvolvimento para essa nova geração. E aí eu pedi para vocês fazerem um teste de temperamento, que nós temos 4 temperamentos principais aí, que é o colérico, o sanguíneo, fleumático e melancólico. Então nós temos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Por que da importância da gente saber qual é o nosso temperamento? Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei da maneira que eu reajo, quanto mais eu sei da maneira que eu funciono, eu vou me precavendo de algumas coisas. Então eu não vou me envolver com determinadas discussões, eu não vou para determinados lugares. Eu tenho um temperamento, eu tenho um perfil e um caráter que, dependendo do ambiente, eu não vou. Porque eu falo assim: se eu for nesse ambiente, eu vou ficar chateado, não vai ser bom. Então, às vezes, eu sou evasivo sim, e eu sou evasivo consciente. Eu falo: não vou para esse lugar, porque esse lugar não vai me agregar nada. E dependendo do estímulo que eu receber ali, como eu tenho a tendência a falar aquilo que eu estou sentindo, eu posso sim falar alguma coisa que pode chatear alguém. Então, se eu posso não ir, eu não vou. Falo: se eu posso não ir para aquele ambiente, eu não vou, porque é um ambiente muito estressante, eu percebo que eu não vou me dar bem naquele lugar. Já tem outras pessoas que têm um temperamento extremamente forte, bem mais forte do que o meu. Eu digo forte, tá? Não melhor, porque não existe temperamento ruim. Cada temperamento, ele é bom dentro da área dele e dentro do ambiente que ele está. Quanto mais a gente aprender quem a gente vai saber o tanto que a gente tem coisa boa. E o tanto que é bom você se conhecer, se aceitar e ver o tanto que você tem coisa boa para oferecer para os outros. Então, se tiver uma pessoa que tem um temperamento mais forte do que o meu, voltado para competição, voltado para negociação, e é uma pessoa mais firme, ela vai para um ambiente desse. Ela fala: não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para esse ambiente porque a minha opinião é importante e eu vou mudar lá porque não pode ficar assim. E é aquela pessoa que bate de frente, que não é assim, entra numa discussão. E aí, quando passa a discussão, ele está bem, ele tá tranquilo. Então, ele não sente incômodo, diferente de mim, que por causa do meu temperamento, dependendo da discussão que eu estou envolvido, eu sinto um incômodo muito grande. Então isso já faz parte de mim, por causa do meu perfil, do meu caráter. Então eu prefiro ir para outro ambiente, para outro lugar. E cada um deles, cada um desses temperamentos, eles vão agir de uma maneira diferente. Por exemplo, você pega uma pessoa que é fleumática. Uma pessoa que é fleumática, e aí ela é bem voltada para a questão do pensamento. Ela gosta de pensar, ela gosta de raciocinar, ela gosta de ficar no mundo dela, ela cria um mundo na cabeça dela e ela não gosta de ser incomodada. Você vai colocar uma pessoa falante do lado dessa pessoa,
vai colocar alguém que fica toda hora falando e cutucando e pegando, essa pessoa também não gosta de que toque nela. Então, esse relacionamento vai ser ruim e você vai observar isso nos seus alunos. Você vai observar alunos que são muito carinhosos, que gostam de pegar, que gostam de abraçar. Você vai observar outros alunos que são mais firmes, que já desde pequeno você já vê aquele aluno que é líder. Você vai observar aquele aluno que gosta de ficar mais no mundo dele, na criatividade, que gosta de refletir, que não gosta muito de toque. E você vai encontrar aquele que é mais sensível. Aquele que chora com facilidade, que sorri com facilidade, que ama com facilidade. Isso é muito bom, você identificar esses perfis em cada um dos seus alunos e também identificar o que você tem, qual é o seu perfil, qual é o seu temperamento que sobressai. Porque quanto mais você identificar isso, melhor você vai conviver nos ambientes. Temperamento não muda. Tá, eu falo isso, não adianta você querer trocar de temperamento. Eu vou até mudar essa palavra de muda para trocar. Temperamento não é trocado. Não adianta você querer trocar o seu temperamento, porque você é assim. E não tem nada demais você ser assim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é lá do pessoal do Corpo Explica, que fala assim: você é quem você precisa ser. Basta você se conhecer. Então, o seu temperamento, ele não é trocado, mas o temperamento, ele é moldado. A gente consegue moldar. A pessoa que fala muito, fala tudo que sente, ela vai ter que controlar um pouquinho e falar um pouquinho menos. Sabe que fala muito, fala e vai continuar falando mesmo. Só que ela vai ter que controlar isso um pouco, porque tem momentos que é para ficar calado, que não é para ficar falando. A pessoa que não fala nada, a pessoa que fica só no canto dela toda hora, não fala, não interage, ela vai precisar falar um pouquinho mais. Então ela vai ter que falar um pouquinho mais. Para esse é até um pouco mais difícil, mas vai ter que falar um pouquinho mais. A pessoa que é extremamente visionária, que só pensa em resultado, só pensa em conquistar, só pensa em ganhar, ela vai ter que parar um pouquinho e pensar também em outras coisas. Então o importante disso é a gente controlar tentar controlar esse temperamento, tentar ajustar ele. E como que eu faço isso, professor? O senhor disse que não tem receita de bolo. Por meio de técnicas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Você vai procurar um profissional da área, alguém que é formado na área que possa te ajudar nisso, e você mesmo pode se autoajudar, né? Você pode se autoajudar. Por exemplo, essa aula já te ajuda, você procurando conhecimento, lendo bons livros, lendo livros com base científica e conversando com as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que é muito importante que você não guarde lixo. Não guarde lixo. Não seja um depósito de lixo. Então, se aconteceu alguma coisa na sua vida que deixou você chateado, jogue isso para fora. Fale com alguém. Fale com alguém. Se você tem alguma crença, ore, reze, jogue isso para fora. Não guarde esse negócio dentro de você. Se você tem alguém que você confia, algum amigo, algum parente que você confia, jogue para fora. Se for para chorar, chore, sem nenhum tipo de culpa. Chore, jogue para fora, porque você chorando você se alivia. E aí nós temos um número, que é o número 188 do Centro de Valorização da Vida. Quando estiver muito difícil, você estiver querendo conversar com alguém, não tiver ninguém para você conversar, você pode ligar nesse número 188, ele funciona 24 horas por dia, é uma linha de apoio emocional para desabafo. Você vai ligar lá para desabafar, para falar. Você pode falar de tristezas e você pode falar também de alegrias. E aí, tem uma frase aí, para a gente continuar aqui a nossa disciplina. A criança não é um adulto em miniatura e nem uma página em branco. Há um tempo atrás, costumava-se dizer o seguinte, que a criança era uma página em branco que você escrevia nela o que você queria. Negativo. A criança ela já nasce com as suas características, ela já traz uma certa tendência para algumas coisas, ela já tem uma base cognitiva e uma base emocional ali, e isso vai sendo moldado e isso vai sendo trabalhado. Essa história de uma página em branco, vem cá criança, que é uma página em branco, eu que vou te moldar, eu que vou dizer quem você vai ser, não é bem assim que funciona, tá? Se bem que a gente tem um psicólogo aí que ele falou o seguinte, dê-me uma criança que eu transformo ela em qualquer coisa, porque ele falou que por meio de estímulos ele poderia transformar aquela criança em uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Tudo bem que por aí tem até uma certa lógica para isso, tá dentro da ciência, mas não significa que a criança é uma página em branco, e ela também não é um adulto em miniatura. Você querer cobrar da criança determinados comportamentos que são comportamentos de adulto.
você querer impor para a criança determinadas coisas que são comportamentos de adulto. A questão da estimulação precoce, crianças fazendo coisas que não é na idade para ela fazer. Não é coisa de criança fazer. Criança, ela tem que fazer o que é do momento, da fase do desenvolvimento dela. Na educação infantil, até os 5 anos de idade, o currículo em movimento tem uma das premissas ali, ou um dos objetivos, que é aprender brincando. E dentro disso, lá na BNCC, fala de conviver, de expressar-se, de imaginar, de interagir, de conhecer-se. Então, a criança, principalmente até os 5 anos de idade, ela vai aprender brincando, se relacionando com o mundo, entrando em contato com o objeto. Ela não é uma criança, ela não é um adulto em miniatura. E aí, às vezes, a gente encontra muito, né, esse peso sobre as crianças, né, de ver, não, criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto, senhor é senhor, e cada um vai ser tratado dentro dos limites dele, dentro daquilo que ele tem para aquele momento, dentro das coisas boas, dentro das limitações e assim por diante. Ou seja, aquela velha frase, né, aquele velho ditado, cada um no seu quadrado. E aí a gente entra agora, propriamente dito, na nossa disciplina, que a gente começa aí no pré-natal. O que é o pré-natal? Pré-natal é aquilo que antecede ao nascimento, é o período que vai anteceder o nascimento. E perinatal, é muito importante que você guarde essas palavrinhas, tá? Perinatal. Perinatal é pouco antes ou depois do parto. É aquele período ali, um pouquinho antes do parto e um pouquinho depois do parto, que é o que é chamado de perinatal. E esse período pré-natal vai ter em torno aí de 38 semanas. Então, 38 semanas é todo o período pré-natal. E vai ser dividido em 3 estágios. O primeiro deles é o germinativo ou o zigótico, que vai até a 2ª semana. Então, aquele período ali de concepção, que vai ser chamado do período germinativo ou período zigótico ali até a 2ª semana. Depois vem o período embrionário, que vai da 3ª até a 8ª semana, dando aí mais ou menos uns 2 meses. E depois dos 2 meses, ou da 8ª semana aí, até o nascimento, nós temos o período fetal, que é o 3º estágio aí, que é chamado de estágio fetal, que é quando todos os órgãos estão formados. Então, quando se torna feto? Se torna feto quando todos os órgãos estão formados. E aí nós começamos a falar, ou passei para você uma atividade lá na sua apostila, lá no seu material, para você falar da influência materna e da influência paterna. E aqui a gente vai falar de algum deles. Se você já colocou isso no seu caderno, maravilha. Se você quiser completar também pode completar. Não precisa ficar muito grande, tá? Não precisa escrever muito. Uma página aí já resolve. Uma página, até a influência paterna é bem menos, né? Mas uma página já resolve aí os dois, se você quiser fazer isso. Então, a influência materna. Como que a mãe influencia na criança? Como que a mãe influencia tanto no embrião como no feto? Por meio da nutrição. A nutrição da mãe pode influenciar no peso e pode sim influenciar para um parto prematuro. Então, dependendo o que a mãe come, dependendo como que está a alimentação da mãe, se é uma alimentação balanceada ou não, sim, pode influenciar. A idade pode influenciar. Se for uma gestação na adolescência também influencia. Acima de 35 anos também vai influenciar. Eu estou falando assim, pessoal, pode influenciar. Não estou dizendo que vai influenciar em todos os momentos, porque isso vai depender muito da saúde. Vai depender da saúde da mãe e vai depender se ela está tendo um bom pré-natal. Mas a gravidez na adolescência e acima de 35 anos pode ser prejudicial. Mais uma vez, pode ser prejudicial, pode ser uma gravidez complicada. O estresse psicológico influencia em muito. Não existem evidências suficientes para dizer o que é isso. Não tem ciência suficiente, quando eu falo isso, desde o período que foi feito o seu material. Tá? Do período que foi feito o seu material, de acordo com o seu material, não existem evidências suficientes para dizer que o estresse psicológico ele vai realmente causar determinadas coisas. Mas existem algumas coisas que dá para a gente observar. Por exemplo, pode ser um trauma emocional, pode causar um trauma emocional,
pode ocorrer sim num nascimento prematuro, pode causar baixo peso, não ter um bom desenvolvimento. Eu já vi coisas e já presenciei coisas assim de mães que tomaram um susto muito grande, tiveram um susto ou tiveram uma decepção muito grande e afetou sim num parto prematuro. Agora a gente não tem evidências, isso foi uma observação, isso foi alguma coisa que a gente viu, mas não tem evidências suficientes para a gente dizer que é assim. Atividade física tem que ser moderada, então a gestante pode fazer atividade física? Pode sim, desde que seja com acompanhamento e moderada e com, e com cuidado e com orientação do médico. Então o médico vai dizer se a mãe pode fazer ou não. Mais um pouquinho de influência materna. Os fatores teratogênicos, essa palavra aí. O que são fatores teratogênicos? É tudo aquilo que pode causar dano no embrião ou no feto. E principalmente, esse risco, ele acontece principalmente ali entre a 12ª semana. Então, com 12 semanas, esse risco aí, ele chega a ser bem maior. E depende da hereditariedade e da vulnerabilidade. Então vai depender muito de algumas questões hereditárias e vai depender muito se a criança está vulnerável, se a mãe está vulnerável. Então são alguns fatores teratogênicos, ou seja, algumas causas ambientais, algumas coisas que acontecem no ambiente que podem afetar. As doenças pré-existentes também afetam, né, podem afetar, né? A mãe já tem uma doença pré-existente, tem que tomar alguns cuidados com isso. Drogas lícitas e ilícitas, por exemplo, como álcool. O álcool pode causar síndrome fetal alcoólica, que se chama SFA, que vai prejudicar no desenvolvimento da criança, o excesso de álcool. Pode ter problemas no coração, pode ter problemas na cognição e pode ter problemas de deformação. Então, o acesso a drogas lícitas e ilícitas pode sim prejudicar o bebê. Mais um pouquinho. Excesso de cafeína pode causar aborto. Nicotina pode causar problemas na atenção e pode causar hiperatividade na criança. Maconha, o uso de maconha pode causar baixo peso. A cocaína e heroína pode causar danos em qualquer momento. Então, se é usuário, pode causar danos na criança em qualquer momento e pode levar ao aborto, pode levar a problemas de peso, problemas neurológicos, problemas emocionais e pode levar até ao óbito, tanto da mãe como da criança, né, gente? Isso aí é coisa pesada. E os riscos ambientais. Mães que trabalham em determinados lugares onde tem acesso a chumbo, mercúrio e poluição em geral, pode causar mutações. Vocês vão observar isso em alguns lugares onde tem trabalho escravo. Em alguns lugares que o governo ou que não tem uma certa fiscalização, onde as gestantes são obrigadas a trabalhar ali até, às vezes, mais de 8 horas por dia. Então trabalham 10, 12, 14 horas por dia em um ambiente extremamente insalubre, um ambiente extremamente cheio de poluição, cheio de coisas assim que podem prejudicar, já prejudicam a mãe, prejudicam aquele pessoal que está ali e pode sim causar algumas mutações no bebê. E a influência paterna? A influência paterna principal é a questão dos espermatozoides. Então, os espermatozoides que não estão bem formados, acho que falta uma palavrinha ali, ó, espermatozoides e aí falta uma palavrinha aqui, vocês me desculpem, depois eu vou corrigir isso aí. Então, os espermatozoides mal formados, eles podem causar problemas na criança. Por isso que em alguns momentos, dependendo do ambiente, dependendo de como é o casal, e aí, tanto a mãe como o pai, eles vão fazer alguns exames para fazer se está tudo certinho, antes de pensar em ter uma criança, para não ter nenhum problema. Se o pai ele tem muito acesso, ou usa muitas substâncias tóxicas, se ele tem uma dieta pobre em vitamina C, se ele usa drogas, isso sim vai afetar no desenvolvimento dos espermatozoides, que pode afetar no desenvolvimento da criança. Outra coisa da influência paterna que eu coloquei aqui, que eu considero extremamente importante, são a questão das palavras de rejeição. As palavras de rejeição que são dadas para a mãe, o abandono da mãe, aquelas questões assim de não querer a criança, de não estar preparado para aquilo. Às vezes a gente acha que isso não afeta. Afeta sim, afeta a mãe e afeta a criança. E o comportamento agressivo. Então, onde tem agressão, isso vai afetar a criança sim. A agressão, na verdade, não é nem para existir.
né? Se está sendo agredido, tem que denunciar. Denuncie. Agressão, denuncie. E não permita agressão psicológica. Tá com problema de agressão psicológica, tem que chamar para conversar. Se não tem conversa, tem que pedir ajuda. E aí, em último caso, assim, tem que denunciar. Se perceber que está correndo risco para a mãe, está correndo risco para a criança, tem que denunciar. Essa aí é a influência paterna. Então, de influência paterna, o que o seu material traz é só essa parte aqui, que é o que, na verdade, ele traz só a parte de cima, e aí eu coloquei as outras coisas embaixo aí na influência paterna, porque a maior parte mesmo de influência no desenvolvimento da criança vem da mãe. E aqui a gente encerra a nossa aula. E eu quero encerrar com essa frase aqui. O passado pode até causar dor no presente, mas não determinou o futuro. Olha, quando a gente começa a falar no desenvolvimento, e aí a gente começa a falar sobre a questão como é que foi o desenvolvimento, a influência paterna, a influência materna, às vezes a gente é tendencioso a pensar na nossa formação. A gente pensa como que foi a nossa formação enquanto criança. Quando é a mãe ela pode pensar na forma que ela tratou o filho, o pai pode pensar na forma que tratou o filho. Às vezes você lembra de alguém que está passando por isso, e isso causa um desconforto. Então essa disciplina, essa minha disciplina de psicologia do desenvolvimento, às vezes ela vai causar algum desconforto sim, porque em algum momento eu vou estar me enxergando naquela situação, em outro momento eu vou estar enxergando a outra pessoa. Mas eu gostaria de falar isso para você, que isso fique no seu coração. O passado ele pode até trazer um pouquinho de dor no presente, mas ele não determinou o meu futuro e nem o seu futuro. Porque vai depender muito do que você vai fazer com essa informação. Porque aquela dor do passado, ela pode ser resolvida. Ela pode ser ressignificada. E tem muitas coisas ruins que aconteceram com a gente no passado que transformaram a gente em quem a gente é hoje. Então a pessoa que eu sou hoje, a pessoa forte que eu sou hoje, a pessoa forte que você é hoje, a pessoa amorosa que você é hoje, você pode sim dever a isso que aconteceu lá no seu passado, que deixou você forte. E deixou você uma pessoa muito empática, capaz de ajudar outras pessoas. Porque quando a gente passa por determinadas situações, a gente consegue entender a dor do outro, a gente consegue sentir a dor do outro e a gente consegue ajudar o outro. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem quando a gente compreende isso, quando a gente entende isso. Que as coisas ruins elas vão acontecer, a gente vai aprender com elas e a gente vai sair disso mais forte. E o meu passado pode até causar um pouquinho de dor no meu presente, mas ele não determinou o meu futuro. O seu passado pode até causar um pouquinho de dor no seu presente, mas ele não determinou o seu futuro. Se você ficar firme, se você decidir se autoconhecer, decidir trabalhar isso, decidir falar dessa dor, eu tenho certeza que você vai ser uma excelente professora, um excelente professor, um excelente profissional, uma excelente pessoa. Deus te abençoe, grande abraço, até a próxima aula.